Sejam muito bem-vindos a mais um Tea Talk. E hoje a gente vai apresentar para vocês a ABChá, Associação Brasileira de Chá. Eu sou a Carol, ela é a Carla, nós somos sommeliers de chá e te conhecemos da Chá Pra Quê? E a nossa missão é fazer você beber mais chá. Bom, então hoje a gente vem aqui com muita alegria apresentar a primeira diretoria eleita da Associação Brasileira de Chá. E a gente vai falar um pouco sobre a associação, qual é a ideia de se ter uma associação e como você pode participar desse momento histórico do chá no Brasil. Sim, muito legal. Na verdade, antes da gente... Vamos apresentar cada um? Assim, cada um de vocês pode se apresentar. Vamos fazer, quer ir no sentido anti-horário? O Fernanda começa a ficar nervosa, não? Quer ir no sentido relógio? Vamos? Tranquilo. Começa Vamos você, lá, vai lá. Começa no sentido horário, vamos lá. Bom, meu nome é Thaís Junqueira, eu trabalho atualmente com o Clube DLT. O Clube DLT é uma escola na Argentina que forma, há 10 anos, vem formando pessoal no chá, como sommelier, como blender. E a partir desse ano, eu acho que muito fruto também da expansão do chá no Brasil, a gente começou a trabalhar também aqui exclusivamente no Brasil. Estou como professora full-time no clube. E além disso tem uma marca própria de chás, Infusionate. Qual é o nome da marca? Infusionate. Infusionate. Legal, bacana. Me juntei aqui à diretoria executiva no cargo de tesoureiro, no ingrato cargo de tesoureiro. Mas a ideia é justamente contribuir da melhor forma possível. Perfeito. Show, bacana. Eu sou Caio Barbosa, sou economista de formação. Há mais ou menos 10 anos atrás, quando eu comecei a me envolver com a cultura do chá, fundei junto com um sócio a Chaiê, que é uma empresa especializada em chás chineses especiais colhidos à mão e, enfim, um tipo de chá que até então era muito difícil de sair da China, e a gente está fazendo esse trabalho também de educar e apresentar esse produto para as pessoas. Me envolvi na ABChá no meio do ano passado, nas reuniões de sensibilização. Acho que nas conversas, nos diálogos com o pessoal, a gente acabou convergindo para algumas ideias de como fazer esses primeiros passos da associação acontecerem. Já tinham acontecido algumas tentativas não bem sucedidas de se concretizar a associação e, enfim, abracei essa causa e agora estou como presidente, mas a gente na verdade trabalha junto e estamos tentando estruturar as frentes de atuação da associação nesse primeiro momento. Que são várias e a gente vai entrar daqui a pouco nelas, né? Fernanda! Bom, primeiramente eu sou aluna das meninas da Chá Pra Quê? Então, estou envolvida bastante com chá, principalmente desde o ano passado, porque eu sou secretária executiva por formação e agora estou contribuindo nessa parte mais administrativa junto à diretoria. Eu tenho um IG despretensioso também, mas que fala sobre a cultura do chá, eu gosto, porque a propósito dele é justamente isso, abraçar, né, assim, o chá como uma portinha de entrada para o autoconhecimento, é mais a minha pegada. Bacana. Todos aqui são apaixonados pelo chá, isso é muito evidente, né? Passo inicial. É o primeiro passo, né? E aí a gente fala, sempre a gente tá falando de camélia sinensis, né? Sim. Então, a gente sempre fala isso no canal, a gente sempre, não quer dizer que as infusões não possam entrar, mas a gente, prioritariamente, no nosso canal, a gente fala da camélia sinensis. E agora vamos, assim, como o Caio falou, né, vocês estavam, não vocês, mas já tiveram várias tentativas, né, de criar uma associação, vocês conseguiram isso, que é sensacional, então, assim, parabéns. Porque demanda trabalho, demanda vontade, demanda se reunir, demanda ter horário, se dedicar. Mas qual foi o principal motivo de criar uma associação brasileira de chá? O que vocês falaram? A gente precisa fazer isso agora, nesse momento. O que motivou? O que aconteceu? Vocês podem falar aí, não precisa ser em ordem não, tá? Tá. Eu acho que assim, depende. Do ponto de vista pessoal, a minha intenção de se envolver e de falar, não, agora a gente tem que fazer isso acontecer, vem de uma motivação que talvez seja mais pessoal minha, não sei se vem ao caso aqui, mas... Sim, também, enfim, claro. Mas eu acho que do coletivo, que é o que mais importa, a associação, ela se tornou uma
espécie de uma necessidade, assim, porque existem uma série de questões a serem corrigidas e acertadas em termos legais, em termos de entendimento das autoridades frente ao chá. Sim. Existe uma série de demandas, seja da parte de quem produz, de quem blenda, de quem importa ou de quem comercializa o produto, que precisam ser endereçadas de um ponto de vista institucional, porque é muito diferente você ir atrás de um esclarecimento, ir atrás de alguma coisa que, enfim, que você julga que precisa ser melhorada, do ponto de vista tipo legal, por exemplo, como uma empresa. Aí eu, por exemplo, eu sou uma importadora. Como é que eu vou chegar para, por exemplo, para algum órgão de vigilância ou Anvisa ou Receita Federal e explicar que um entendimento deles está incorreto, alguma coisa do ponto de vista de empresa. É muito mais frágil, tem muito menos força do que você ter um respaldo institucional de ser um grupo de pessoas que entendem, estudam e, enfim, apreciam uma certa cultura e esse grupo, de uma forma coletiva, está endereçando um assunto. Tem muito mais força. Tem muito mais força. Então, eu acho que da parte coletiva, essa necessidade de respaldo em diversas áreas foi o que fez com que a associação se tornasse uma necessidade. Bacana. Eu acho que é a percepção de que todos nós que estamos trabalhando com chá no Brasil, com o crescimento, enfrentamos dificuldades comuns. Sim. E como o Caio falou, são dificuldades que não podem ser endereçadas, não podem ser resolvidas unicamente por um ou outro. Sim. Elas têm que ser resolvidas por todos nós que estamos Mas porque começando. seria um fardo que não é justo, porque é do interesse de todos. Né? Então quem que vai... E além disso, não só dificuldades, mas também benefícios que todos querem. Todos querem o crescimento do chá no Brasil, todos têm a ganhar com o crescimento do chá do Brasil. Então se a gente conseguir endereçar isso respeitando as individualidades, as abordagens possíveis, todos têm a ganhar. Lógico, sempre. Isso, e todo mundo aqui tem uma história no chá e sabe o quanto tinha gente brigando sozinha em cada frente. Então era todo mundo que precisou importar chá, teve problema para explicar. Todo mundo que precisa vender chá, sabe que precisa... Porque chá não é uma coisa que se vende simplesmente se você não sabe passar o valor. Se você não sabe passar o que é. Hoje a gente aqui no Brasil, a gente sempre bate muito nisso. A gente tem uma confusão muito grande de termos que acaba não botando pro chá o verdadeiro valor que ele tem. Aí você entra na loja e fala, esse chá é caro. Mas não é caro. Né? Porque a pessoa tá achando que ela pode plantar chá na casa dela, ali na varanda, colher e botar na água, que aquilo é a mesma coisa. Então também tem... E todo mundo enfrentando isso separado. Agora a gente resolveu enfrentar isso junto. Essa acho que é o principal, que uniu todo mundo. E óbvio, a partir do, como o Caio comentou, houve algumas tentativas anteriores e houve principalmente um esforço anterior da Yuri, da Escola de Chá para fazer uma sensibilização, uma pesquisa, tentando identificar das pessoas que já trabalham ou que são entusiastas do chá, assuntos, temas que seriam de interesse geral e que poderiam pautar a consolidação de uma associação. Então, num primeiro momento, esses são os nossos focos, são os nossos pontos de partida para criar. Óbvio que antes disso a gente tem todo um trabalho administrativo institucional de criar de estrutura, de estrutura, mas em termos de temática, os nossos pontos principais, agora a estratégia no primeiro momento é abordar esses pontos principais. Que é o que a gente vai perguntar agora sobre esses pontos, né? Assim, não sei se você quer dar um passo para trás, perguntar alguma outra coisa. Eu acho que agora a gente passa para... Bom, então, quais são os objetivos da Associação Brasileira de Chá? Na visão de vocês, o que vocês programaram? O que vocês olham ali para frente? Então, de uma forma mais ampla, o nosso objetivo como primeira chapa que está fazendo esse primeiro termo da gestão da associação, o objetivo é que ela tenha continuidade. Então, o objetivo nesse sentido, o que você precisa fazer para cumprir esse objetivo? Você precisa, e isso responde um pouco a outra pergunta do âmbito pessoal, o que me interessou de entrar como presidente nesse momento. Você precisa criar uma estrutura de incentivo
que faça com que a perpetuação da associação aconteça de uma forma natural, Entendi. sem precisar de um esforço tremendo de um ou outro indivíduo. Sim, Claro. sim. Porque a gente sabe que aí, pô, de repente tem uma estrutura de uma chapa que alguém tem um super tempo livre, ou alguém é uma pessoa que trabalha de uma forma super eficaz, o negócio anda e funciona, Sim. só que no momento que essa pessoa sai, desmonta. afunda, e não pode. Então, Não pode. de uma forma mais Sim, sim. ampla, o objetivo é a continuidade. Como que a gente vai conseguir atingir a continuidade? Criando uma estrutura de incentivo que estimule as pessoas, como algumas pessoas que já estão aqui, que são pessoas que pesquisam, Tem uma pessoas galera ali que, atrás da câmera que depois a gente mostra. pessoas que pesquisam, pessoas que têm coisa para dar, não Legal. pessoas que querem tirar alguma coisa da Sim, associação, sim. mas pessoas que querem dar Pra alguma coisa para a oferecer. associação. A gente conseguir coordenar esses esforços de uma forma inteligente e ter frentes atuantes de forma eficaz. Que ela sobrevive Isso independente. a resposta mais independente dos abrangente. indivíduos, Sim, né? sim. É, isso é a resposta mais abrangente. A resposta específica Esse nesse... seria o guarda-chuva de vocês, Exato. que você está falando. É, Não de atividade, mas a base, digamos a base. assim. É a base. Uma a resposta raiz. mais específica. As iniciativas que a gente acha que nesse momento, enquanto a gente ainda está nascendo, não posso nem dizer crescendo, a gente tem uma receita super limitada por conta do número de associados, etc, Sim. etc. Quais que a gente decidiu que vão ser as nossas frentes de atuação para fazer a bola de neve começar a girar? Boa. A gente definiu uma área de pesquisa, que vai ser um grupo que pessoas vão poder participar de forma rotativa, propor temas a serem pesquisados, que vão ser debatidos em uma espécie de um grupo de estudo, de uma assembleia. Sim. Esses comentários que forem relevantes vão ser incorporados na análise do host, que cada vez vai ter um host que vai ser a pessoa que vai propor esse tema. Ah, E vai ficar uma incumbência dessa pessoa no final desse exercício criar um resumo sobre o que foi discutido e um artigo completo documento. que vai ser uma produção de um material em Divulgado português, pelos de Ah, qualidade, Ótimo. feito por um órgão colegiado, e isso a gente quer que seja um atrativo Claro. para as pessoas que querem não só participar disso como ouvinte ou como pessoas que vão propor temas, Sim. mas também seja um atrativo para ter acesso a essa informação inédita produzida em português, Perfeito. as pessoas se associarem. É porque a gente tem hoje muita coisa, e aí indo pra parte de artigos, que você falou, mas em inglês, né? De qualidade. Exatamente. Sem Esse é um contar dos chinês, objetivos. japonês, mas assim, de uma língua que todo mundo mais ou menos fale, inglês. A gente tem pouca coisa em português. E isso é um né? E muitas das coisas que a gente tem em português, e a gente fez uma pesquisa em relação a isso, é um citando o outro. E aí fica aquele efeito Então, assim, dominó. alguém uma vez citou um negócio e um citou outro. Tanto que a gente sempre fala, uma coisa que a gente sempre nota nos estudos brasileiros, fala-se de chá, mas não se fala da L-teanina, Por que é um exemplo. dos principais componentes do chá e é o componente que faz o chá ser único. Sim. Porque antioxidante, N coisas tem, e Cafeína cafeína, N também. coisas tem, mas L-teanina só o chá tem. E a gente não encontra estudos brasileiros que falem da L-teanina. E quando a gente foi pesquisando, era um citando o outro. Sim, Um citando sim. o outro. É uma cadeia que se fecha. E aí é um efeito dominó que às vezes não é legal, né? Que acaba sendo ruim. Só para complementar, essa é uma das frentes que já está acontecendo agora, ou as datas da primeira rodada vão ser agora já Ótimo. em setembro e tal. Uma outra frente que a gente acha que pode ter um resultado interessante é uma frente na área de comunicação. Então a gente vai estruturar uma forma de levantar informações sobre o mercado de chá, levantar informações históricas sobre chá relevantes, contar causos, acompanhar colheita o que está acontecendo aqui no Brasil, acompanhar coisas diversas do mercado de chá, No mercado, não só digerir Brasil, mas tudo. digerir essa informação Mas e que seja compartilhar alimentada isso. por pessoas, por associados, né? Entendi. Exatamente. Então é Criar uma produção de rede. conteúdo também, né? Em todo Isso. Exatamente. sentido, Criar não uma só rede de científico. divulgação Legal. do que está acontecendo aqui no Brasil e de que coisas de que associados ou pessoas que trabalham com chá no Brasil estejam participando lá fora. Exatamente. Legal. Você falou muito nessa questão comercial, né? Importação, eu vejo também muito o caso das empresas que a gente tem aqui, as produtoras, as poucas produtoras que a gente tem, pensando em exportação deles. Vocês vão entrar nesse âmbito de governo? Promover o chá brasileiro Não é. fora do Brasil. Tem essa questão, que é uma boa pergunta, mas também na questão de ver como grupo essa questão, por exemplo, você falou, você como chaê, você importa, óbvio.
vocês vão tentar trabalhar nessa frente ou não é o momento agora? Nessa parte toda de relacionamento? facilitar. Conversar com o Visa, se for o caso, dizer, olha, isso aqui é chá, isso aqui não é chá. A gente explicar. entende que isso é uma das prioridades, com Mas certeza. vocês já pensam Não nesse em primeiro tentar? momento, mas já isso que eu no ia ano que perguntar. vem, possivelmente, já vamos ter uma frente direta para lidar Tá, com isso. mas ano que vem já é logo ali, né? Não, a ideia para a gente chegar junto a esses órgãos é necessário a gente ter uma estrutura com uma robustez suficiente para que Entendi. eles entendam que esse órgão é representativo dos Perfeito, produtores, exatamente. dos consumidores e das pessoas que trabalham com chá. Então, até lá, a gente precisa criar Entendi. essa estrutura mais robusta. Entendi. Vocês Senão, Tá certo, tá É, certo. Imagina você consegue, chegar à frente de uma e falar, a gente é uma associação, a gente tem atuar como 80 associados. sim, Sim, Será sim. que é tão representante do... É. Entende? A gente tem que Sim. ganhar uma escala Uma antes. robustez. Uma E robustez. aí só entra uma pergunta exatamente nesse ponto. A Associação Brasileira de Chá é para quem? Boa A pergunta. Associação Quem é o Brasileira de público? Chás é para, na verdade, um grupo bem diverso de pessoas. A gente definiu pelo estatuto e, enfim, tem outras coisas que a gente ainda tem que definir, mas de modo geral existe 3 modais de associado. Assim, você pode ser um associado pessoa física, que é uma pessoa que está começando a estudar sobre chá, uma pessoa que quer se aprofundar, que quer consumir de forma mais consciente, entender o que você está consumindo, quer consumir cursos de forma consciente e tal. Você pode se associar no AB Chá como uma pessoa física, que vai receber benefícios por isso e vai ter uma taxa de associado equivalente a essa situação como uma pessoa física. Bacana. Você pode se associar como um empreendedor livre, como uma pessoa que blenda chás, que importa chás, que tem uma empresa pequena, que está começando no mercado de chás. Sua loja, assim. seu e-commerce, Exato. o que for. Ou você pode se associar como uma grande empresa que tem franquias e Claro. trabalha com o chá como um insumo, eventualmente, Sim. para algum chá gelado, algum produto que você... Mas como vocês mesmos falaram sobre o canal de vocês, o nosso foco definido nas reuniões de sensibilização também é o foco na Camellia sinensis. Sim, entendi. E assim, Camellia sinensis, óbvio, não excluindo a possibilidade de quem trabalha com chás do estilo CTC, chás mais industriais, Sim, mas sim. óbvio que aqui a gente está tentando juntar as pessoas Sim. que sofrem dificuldades comuns e o pessoal que trabalha com chás especiais, Especiais. chás Camellia ortodoxos, sinensis. Camellia sinensis, Mas aí não excluindo a possibilidade Não, de as outras... Claro, porque se você tem um blend, você tem outros É. componentes, faz parte também, né? Não, e a gente até explicou, a gente teve um T-Talk que a gente fala exatamente qual era a diferença entre você olhar para fitoterapia, que é uma coisa, Sim. É. e para o chá. Pro chá, Porque exato. uma coisa é da área da saúde, outra coisa é você ser da área da gastronomia. Sim. Então, De uma bebida premium. de uma bebida premium, de você reconhecer isso. Logicamente que você vai ter, por exemplo, você tem os blends, que você, mas é Camellia sinensis alguma coisa, ou aquelas que têm um status que a gente acha que não como da Camellia sinensis, mas que está acompanhando junto, como roibos. A gente tem muita gente trabalhando com roibos. Sim, o próprio com mate, com né? mate, A exatamente. Ilex. Mas o que a gente realmente vê, pelo menos aqui, a nossa experiência, minha e da Carla, é a necessidade de fazer uma associação cuja prioridade seja realmente a Camellia Camellia sinensis, sinensis. a cultura do Esse é o verdadeiro mesmo chá. É o entendimento mesmo que a entendimento. nossa... que o grupo. Na nossa Ah. discussão é justamente isso. A gente sabe que existe uma associação de mate, a gente sabe que existe associação de Eu fitoterápicos, ia falar, até isso. tem de mas mate, não né? tinha pessoas Tem até de específicas para kombucha, né? Camellia sinensis. Tem a de Até de kombucha. kombucha Tem, e não tinha ninguém trabalhando com Camellia sinensis. Não, a sinergia com essas outras associações Sim. é algo que a gente imagina que seja natural no momento que a gente construa Perfeito, firmemente é. a Camellia sinensis e consiga trabalhar com outras Sim. associações e com outros produtos. Até porque, uma por outra- exemplo, o pessoal da kombucha, eles já tiveram que se organizar, porque como é uma bebida pronta, Sim. né, eles já se organizaram para falar com mapa, né, toda a parte de Ministério da registro. Agricultura. Porque Eles senão têm não que ia ter- sair, Não, porque assim, não o jeito sai. que é o Scooby, o jeito que é esse negócio, se eles não tivessem É. organizados, iam vetar fora, isso aqui não pode ser Total. vendido Na aqui. Argentina é proibido. Na Argentina a kombucha, foi por proibido. Tem enquanto, países que é proibido exatamente porque é muito sensível mesmo. sim. Então aqui no Brasil eles tiveram que se organizar. E é uma associação também para sempre estar conversando. A gente tem aluno kombucheiro, né? É. Precisa entender bem a Camellia sinensis para depois poder produzir uma kombucha de qualidade. Então, Então- e vocês não imaginam a alegria que a gente sente ao ouvir isso. Vocês estão... É muito bom, é muito A legal. gente também.
porque Está participando Agora a gente, disso. Agora, sabe uma coisa que, enfim... Precisa de contagiar com esses outros Sim, pessoas sim. essa alegria, porque o que a gente precisa mais é de mão de obra agora Claro, também. exatamente. As pessoas Com certeza. precisam A gente tem voluntaria. ideias também, assim, ainda não tão desenvolvidas. Essas iniciativas que eu falei, essas 3 iniciativas iniciais, Sim. que é a parte dos grupos de estudo, Que já é bastante parte, coisa, né? a parte da comunicação e uma outra parte que faltou falar, faltou. que é a parte de organização de pequenos e médios eventos que a gente legal. quer fazer. Eles têm esse intuito inicial de apresentar as pessoas do chá, de legal. fazer as pessoas se conhecerem, de fazer as pessoas terem vivências com chá e Boa. enfim. Então, Boa. essas 3 frentes nesse primeiro, vamos dizer, esse primeiro semestre da associação Sim. vão ser o que a gente acredita que vão dar tração para as outras iniciativas que tem E por pra vir gente mais se para reconhecer frente. como grupo, Sim. né? Também. Como É. uma Pra gente se unidade. reconhecer como grupo. Por exemplo, eu estava mercado, tendo uma né? conversa essa semana muito interessante com um paciente do meu pai, um empresário que, enfim, que eu fui apresentado, que a gente foi almoçar. Seu pai é médico? Ele é legal. psiquiatra. Psiquiatra, Que é legal. um paciente dele que estava falando que está investindo pesadamente no Brasil na parte de educação. É um dos caras que trouxe, enfim, os grupos de educação aí pro Brasil e tal. E ele comentou isso, e foi uma coisa assim que eu achei muito interessante, que eu acho que a gente deve pensar com muito carinho e ter uma abordagem bem precisa, que é assim, ele falou, vocês agora como associação podem abordar as instituições de ensino de gastronomia, como Senac, AMB, Morumbi, total. não sei o quê, para forçar, não forçar, porque já é uma demanda deles. Já, eu já é uma como demanda. Caio, João como Já Chaê, recebi eu já recebi também. convites Já dessas recebi. todas as Sim. faculdades para ir falar sobre chá e tal, mas Sim. de repente como associação, esse negócio da entidade de classe, o poder maior que tem que uma Sem empresa dúvida. privada, a gente consiga de repente criar uma cadeira de chá nessas universidades. Perfeito. E aí isso vai ter um efeito de longo prazo, nossa, Sim. fiquei até arrepiado de falar isso. Se eu tenho efeito de longo prazo, que imagina se de repente você Sim. introduz um curso de um semestre sobre chá em todo mundo que está se formando em gastronomia no país. E Nossa, não- isso, meu. isso, e não Você só vai isso. inundar de Vai pessoas aumentar que vão o entender interesse. sobre chá, entendeu? As próprias pesquisas em relação a isso, não só na área de gastronomia, área de nutrição. Isso é. Eu ia falar agora, Isso, era isso que eu ia falar com também, certeza. nutrição, gigantesco, né, das É. propriedades, Que a gente- das formas de preparação Sim, do chá. A gente sabe que ainda está muito defasado, muitos profissionais, assim, não porque porque não tem nessas instituições alguém que vai falar sobre chá e diferencia o que é uma planta medicinal de uma Camellia sinensis, de Sim. chás especiais. Então eu acho que toda essa vertente, esse movimento é muito interessante, porque isso vai melhorar o trabalho de muita gente, assim, em todos Total, os total. âmbitos, né? E dá um Mas, mano, respaldo pra coisas que a gente tá brigando ali sozinho. Sim. A gente tem aluno nutricionista. Toda hora que a gente tem aluno nutricionista, quando a gente abre turma, a gente fica super feliz. Porque a gente é mais um para disseminar uma coisa boa. Porque a gente tem aluno que já mostrou pra gente o que tem. Nas E assim, a gente universidades. sempre fala, não estamos falando mal aqui da faculdade de nutrição, gente, mas é porque é o que a gente sempre fala. Se as pessoas não sabem, não é erro das pessoas, é porque realmente não se foi falado antes, não se foi falado coerentemente. Mas tá tudo bem isso. Então a gente tem Eu que. já vi uns PPTs bem assustadores, assim, tipo, Tem, os tem. 5 slides que falam sobre chá de um curso desse, assim. Ela mostrou pra gente livro. É. Então, basicamente, é chá livro verde. impresso. Livro impresso. Alguém que é- gastou tinta e folha. Exatamente, e primeiro, E só falando fala só de chá do- verde. Tipo, Bom. não existe o resto todo. E de chá verde, como se chá verde fosse tudo a mesma coisa. Uma Não, coisa- esse slide que eu lembrei agora, era um slide que eu e o João, a gente fica vendo e fica falando, nossa, não pode ser. Era assim, Camellia sinensis, o famoso chá preto. Era uma chamada. Não, e quando Você você. ainda falou do preto, É. porque geralmente a gente só vê chá verde. Verde. E aí é o engraçado que a gente recebe muitas vezes no canal, e como é que eu preparo chá verde? Aí a gente fala, gente, nutricionista. qual chá verde que você está falando? Cada Porque não chá é um chá. as pessoas, por exemplo, no âmbito da nutrição, consideram que chá verde é uma coisa só. Assim. E a gente fala, não, tem 1 milhão, sei lá, quantos tipos de chá verde que existem. Chá verde da onde? Chá verde como? De qual terroir, né? A gente tem que Exatamente, e levar cada muito- um você vai preparar de uma maneira. Não, distinta. e a galera da nutrição não precisaria nem estar saindo da faculdade com todo esse conhecimento, mas pelo menos ter uma noção de quais são os chás, entender, pelo menos minimamente um pouco de preparo, entender os benefícios reais. Isso, a associação podia criar um
Isso, um Exato. currículo básico. Exato. olha, Uma você tem- diretriz, né? E até um currículo, de repente, bom, olha só, isso aqui é o básico, se você quiser se especializar, então aí você faz esse extra aqui na nutrição, porque com certeza tem também, né? Tem muita gente que quer saber mais, mas às vezes realmente não tem acesso, que é o que a gente fala. Não é que tá errado, é que tudo bem, ninguém explicou até agora, a associação tá entrando para isso, né? Tem outras escolas, vocês estão aí, a gente tá aqui, tem a Embaú, tem tanta gente explicando. Vocês no chat chineses. Exato, vocês do chat chinês, cada vez mais a gente está começando a falar. Eu acho que isso, se a gente fosse pensar em futuro, e aí eu vou fazer uma pergunta individual para cada um de vocês aqui. Como é que vocês acham que vai ser isso daqui a 5 anos? O chá no Brasil daqui a 5 anos? Como é que vocês acham? Principalmente E aí, a gente olhando como era há 5, 10 anos atrás. 5, 10 anos como atrás. a gente está hoje. Hoje a gente já fez um avanço enorme para 10 anos atrás. Sim. Né? Eu acho E que isso é a palpite, tá? Não tô pedindo bola de cristal, é o que cada um... Ou que vocês gostariam, né? Que tivesse. então, Vamos pra isso. Wishful thinking, coisas que eu gostaria de ver. Eu gostaria de ver um mercado consolidado. Consolidado em primeiro lugar nessa questão de encarar o chá como um prazer em si só. Perfeito. Sim. De que a cultura, o conhecimento dos vários tipos de chá seja cada vez mais disseminado para pessoas e com diversas abordagens, porque eu acho que limitar a uma abordagem só destruir a riqueza do chá. Perfeito. E eu acho que aqui a gente tem espaço para todo mundo trabalhar, para diversas abordagens e a pessoa escolher. O que eu gostaria de ver era isso. E de que as pessoas enxergassem, ampliassem um pouco, não tratassem isso como uma questão de clube, de essa é a minha patota, essa é a minha, uma não conversa com a outra, uma não interage, não. Até porque o chá nem é isso, né? O chá não é isso, né? E no momento que a gente tá ainda num momento tão embrionário, pelo menos a nossa visão a gente tem muito espaço para todo. Olha para mercados fora do Brasil, olha para o mercado americano, para o mercado europeu. A gente tem muito espaço. Olha para China, Taiwan, ainda tem Sri Lanka. espaço lá. A gente foi agora na World Expo e estava falando sobre o mercado do chá nos Estados Unidos, que é um mercado enorme. E eles estavam falando que a indústria do chá ainda cresce mais do que a média de outros nichos lá. E cada um da sua forma lá. Sim, Imagina cada um que da sua forma. Eu acho que tem a diversidade do chá permite que que você tenha inúmeras maneiras de trabalhar o chá. A prova disso é o Caio, a Chaie, que é a princípio específica de chá chineses, mas todo mundo, acho que caberia. Aqui em São Paulo, caberia ainda mais uma específica de chá japonês, uma outra, mais umas 3, 4, 5 caixas de chás, e tem mercado para todo mundo. Sim. A gente compara às vezes um pouco os Estados Unidos, porque a gente acha que é um mercado gigante, e lá você tem desde do chá gelado comum, que hoje já ultrapassou o consumo de Coca-Cola, isso é maravilhoso. Desde 2016. Que é num país daquele tamanho. E você tem as lojas especializadas, fantásticas, você tem loja de chá gelado só de oolong, sabe? Então você consegue pegar esses nichos. 4D, 10D, é uma coisa assim que cresce, você tem milhões de possibilidades de trabalhar. Eu acho isso fantástico, eu concordo com você, porque o chá tem essa forma. A gente sempre fala isso, porque a gente tem alunos também, tem gente com perfis diferentes. Eu acho legal, porque a gente passa o nosso conhecimento. O que a pessoa vai fazer com ele, e como ela vai não representar, como ela vai falar ou se expressar na Camélia Sinensis é muito particular. Sim, e cada um vai descobrir sua forma. Né? Eu acho que o ruim é quando a pessoa fica forçando algo que ela não é. Mas respeitando um projeto de vida, uma personalidade própria, eu acho que todas as abordagens são válidas. Eu também acho, sendo íntegro e justo. Respondendo a sua pergunta, eu também acho que é muito interessante, porque é que ela falou das cafeterias, né? Tem muita cafeteria, você toma cafés especiais, você tem um nicho aí gigantesco no Brasil hoje, cresceu muito de cervejas artesanais, enfim, de bebidas especiais. E eu acho que o legal daqui a 5 anos é quando a gente chegar num patamar e as pessoas olharem pro chá dessa mesma maneira. De pelo amor de Deus, chá verde não é ruim. Tá? Chá verde, na verdade, é maravilhoso. E ele pode ser, um caminho assim que você não...
né? Então eu acho que tem isso muito assim. Isso é o que você quer ver para daqui a 5 anos? Ou... Não, isso eu acho que já tá das... já tem essa crescente agora. Inclusive, eu acho que no Brasil ainda tá muito essa pauta do emagrecer ou essa pauta da saúde. Mas eu acho que é legal, são portinhas que estão entrando, que fazem que as pessoas estão deixando a Coca-Cola de lado, refrigerante e tudo mais. Então são hábitos que vão trazer esse público pro chá e fazer com que o chá, eles entendam que folha solta, múltiplas infusões, são coisas que são portas de entrada, às vezes, né? A gente fala também, o blend é uma porta de entrada bacana, é uma forma de você comunicar o chá com as pessoas. Sim. Mas você gostaria de ver isso daqui a 5 anos? Um mercado que qualquer lugar que você fosse tem chá e... Exatamente. Tipo... Que tenha várias chaiês. Mas assim, cada um tem seu espaço, né? Sim. E o chá, ele seja isso que ele propõe, compartilhar uma bebida aqui, né? Acho que é fantástica pra isso. Bacana. E você, Caio? O que você espera? 5 anos? Eu gostaria... que você deseja, né? Eu gostaria que daqui a 5 anos, do ponto de vista institucional, a gente tivesse um entendimento das autoridades um pouco mais preciso sobre o que é chá. Mais maduro, muito né? importante. Eu gostaria que a gente tivesse umas diretrizes bem claras sobre opções e dentro da diversidade, mas de opções de formação para as pessoas que querem aprender e se envolver com o chá, elas saberem que elas estão andando por um caminho correto e não por um caminho tortuoso e enfim, alguma forma de garantir um mínimo de padrão e qualidade nessa leque de diversidade das possibilidades do chá. Sim. E por último, eu gostaria que essa ideia da parte de universidades, assim, eu gostaria muito que daqui a 5 anos o chá fosse lecionado, que ele tivesse um status de matéria, seja nas faculdades de nutrição, seja nas faculdades de gastronomia. Isso seria um embasamento que a gente ia inundar o mercado brasileiro com pessoas que tiveram essa pincelada desse... Qualidade. Que elas vão ter a possibilidade de se interessarem. Porque se você... É aquele negócio, né? Por que... Não, uma questão mais polêmica, mas assim, sei lá, por que o Brasil tem centenas de milhares de craques de futebol? Porque a galera experimenta o futebol, entendeu? Então a galera joga com uma lata de Coca-Cola, joga com uma bolinha ou na escola, ou em qualquer lugar. Dia a dia, né? Então assim, aí você descobre se o cara é bom, se o cara não é bom, se o cara gosta, se o cara não gosta. Então assim, o chá, ele não tem essa oportunidade. Porque as pessoas elas não recebem essa oportunidade de experimentar um bom chá. Eu lembro a Fê me falando, nossa, eu fiquei nunca esqueci que você me falou isso. Falou, nossa, a primeira vez que eu tomei um chá especial foi um chá que você fez pra mim. Tipo, esse é um negócio que é muito especial, entendeu? Então assim, e eu imagino que depois que você tomou esse chá, tipo, alguma coisa mudou. Existe uma outra vida. Todo mundo passa. As pessoas têm que passar por essa oportunidade. Se elas querem ir pra esse lado, não querem... É uma opção. Tudo bem, mas pelo menos a gente tem que saber se tem alguém ali nesse grupo que, se fosse exposto a isso, faria disso alguma coisa maior, entendeu? Porque a gente ainda tem aquela... E eu acho que a gente já falou, tentou entender, né, de onde vem isso, né? Mas realmente no Brasil a gente sempre tem esse chá é pra isso, por isso a gente chama chá pra quê? Chá pra quê? Porque era o que a gente mais ouvia. Nossa, esse eu já trabalhei com chá. Mas chá pra quê? é o chá pra... Que é o que a gente escuta demais. Que eu acho que a gente também não pode brigar com isso. A gente tem que tentar abraçar essa pessoa. A gente tem que tentar abraçar e dizer, senta aqui, né? É pra tal coisa, mas prova, né? Exatamente. É uma tem forma a experiência, de veja o que é isso que... assim, suco de laranja tem vitamina C, mas ninguém toma suco de laranja pra vitamina C, toma suco de laranja que é bom. Que é gostoso, né? Mais fresquinho. A gente fala, você imagina você chegar pro sommelier de vinho, quando ele vai se servir vinho, e fala, esse vinho aí é pra quê? Ninguém pergunta isso. Ou do café, ou de você qualquer gosta outra do vinho, bebida. você do café, porque gosta de café. O espanto das pessoas já começa quando a gente se anuncia. Eu sou sommelier de chá. Opa, como assim sommelier de chá? Aí fala, que chique. Mas aí fica com aquela cara de, imagina, mas alguém é sommelier de erva doce? Não, não é de erva doce. Exatamente. Mas eu existe acho toda que uma história por trás do chá, né, que não pode ser desmerecida, porque que nem a gente sempre fala até nas aulas, né? Não existe sommelier de camomila, nem de erva doce, nem de nada disso. Então, assim, o chá, ele tá aqui porque ele é uma bebida especial e tem profissionais por trás dele que estudam, né, e difundem essa cultura. O Caio tá preocupado se tá gravando, né? Tá Você dá uma gravando. conferidinha. Eu sempre olho aqui. A
A gente tem a mesma coisa. Volta e meia a gente sempre para pra olhar tudo. Mas fala, desculpa, Thaís, fala. Não, que eu acho que a coisa mais linda, pra vocês como educadores também percebem isso, quando a gente começa a ensinar uma pessoa que não teve contato e a pessoa começa a abrir um olho de Nossa, mas é fantástico. isso? Mas tem tudo isso? Não, mas tem mais isso. E isso só no curso de introdução a pessoa já acende, já abre a ilumina cabeça, né? de uma forma Sim. que é difícil acontecer contra a bebida. Eu acho que nós que estamos aqui trabalhando nesse começo de mercado do chá, a gente tem uma oportunidade. Estarão da terra, né? Exato. Não, mas é muito gratificante. Super. Quando a gente super. vê a surpresa das pessoas, como o Caio Sim. comentou, saber que a primeira vez que a pessoa toma um chá E oferecer foi... um chá e a pessoa fala, nossa, que chá diferente. Pois Ou falar é. assim, e ela não nem esqueceu o açúcar, por exemplo. E É, saber que aquele nem chá tem. Porque é uma bebida com benefício, gente, Sim, não é o que eu falo. sim, Gente, é uma bebida maravilhosa, super gostosa, que ainda você pode beber o dia inteiro, olha que delícia. E a gente Vem do e a vinho. gente fala isso, na verdade, chega uma hora que quem trabalha com chá, a gente mudou a vida de uma pessoa e às vezes nunca mais a gente vai saber daquela pessoa, mas aquela pessoa mudou completamente a vida dela e talvez E de até a outras expectativa pessoas, né? de vida Sim, dela, sim. porque ela começou a tomar chá. Então, a gente tem, é muito engraçado que a gente agora tá todo mundo junto, a gente tem às vezes seguidores que a gente nem não conhece, aí de repente a pessoa manda, outro dia mandaram pra gente, olha, eu comecei a beber chá por conta de vocês, dos vídeos, tô adorando, comprei na Chaie. Gente, que legal! Então assim, a pessoa hoje, por fez exemplo, a ponte, né, assim, Sim, ouviu sim, a e você gente, começa. foi comprar com eles. É exato. uma prova de que a gente Caraca. então trabalhando. hoje tá um super dia frio, né? É. Hoje tá um dia gelado aqui em Sim, São Paulo. estamos sofrendo. Ficar registrado aqui, tá um Como super frio. carioca. Por isso estamos assim, que a gente tá Mas eu tô quase aqui que... dando de carioca cool. A gente tá quase de blusinha. a gente, né? Mas aí eu tava lá na Chaie na hora do almoço, a gente teve uma falta, eu entrei lá pra fazer uns chás pro pessoal, ela tava super cheia, quando esfria, enche bastante. Cara, de repente eu me vi, eu tava com 3 bules assim de 800 ml, fazendo litros de chá. Legal. A gente parou de servir no copinho, porque o pessoal tava pedindo muito, começamos a servir num copo maior, de repente eu olhei assim, então tranquilamente hoje a gente fez assim uns 150 litros de chá. Ah, que massa. Bom, Que puro, massa. delicioso, Olha que orgânico, maravilha. maravilhoso. E assim, Sim. um monte de gente toma um chá bom hoje. Isso, você falou, daqui a 5 anos eu queria que mais pessoas Lógico, tivessem a sim. oportunidade de tomar um bom chá. Lógico, entendeu? sim. Não, com certeza. A É. gente, por exemplo. Mas tem seguindo uma- o sonho da Fernanda, tem- que você vai ter que abrir umas 10 casas daqui a Vai ter que abrir mais 10 aqui. Bota ela pra gerenciar. Na última turma nossa, a gente teve uma aluna de Roraima. É, E muito foi a legal. primeira vez que a gente teve um aluno da região norte. Sim. A gente fala, gente, agora tem alguém Na Lá região em norte. Roraima Isso é tão que bonito, vai né? começar a falar de chá puro, de camélia sinensis. Sim, sim. É aquela pessoa ali que vai Eu- começar a antes da- influenciar. Antes da Chaie ser um lugar que as pessoas vão e tomam litros de chá, a gente era uma garagem, um quartinho numa casa lá. Ó, E a gente começou a trazer os chás e começou a vender. Eu e o João, a gente embalava os chás, a gente comprava, Sim. embalava, colava adesivo, fazia tudo. Sim, sim. E aí foi muito legal, é esse momento que a gente. Quem a, nunca, gente né? a gente ficava com o computador lá, de repente, pá, entrou um pedido de Fortaleza, que você lançou o site, a gente mandava um chá pra Fortaleza. Exatamente. Tum, entrou um pedido em Manaus. Você fala, meu, a gente tá mandando chá pra uns lugares. É. A gente pegava o endereço, colocava no Google Street View, Só só pra pra ver ver como é onde que é. era, o bairro que tava chegando. Boa ideia. É, então a gente colocava e falava, meu, olha aqui, de repente eram umas bimbocas no meio do nada. Eu falei, esse cara comprou um chá. Que macho! A gente fazia isso, a gente Massa, botava no é. Street View. É, e é legal a gente, de uma certa forma, eu sinto isso, né? Que todos nós estamos fazendo essa ponte, como já se fez em tantos universos, né? Do Oriente com o Ocidente, né? Sim. Já se fez em outros lugares, né? Eu lembro do Yogananda, todo mundo conhece? Que ele, né, fez essa ponte anos atrás para os Estados Unidos, né? Ele levou toda a cultura. A gente está fazendo isso pelo chá, né? Camélia sinensis aqui no Brasil. Isso é bacana, A porque gente. se a gente fosse entrar daqui a 20, 30 anos, que vai estar todo mundo mais velhinho aqui, eu já tenho cabelo branco, mas eu não sou tão velha assim. Mas daqui a 20 anos, por exemplo, o que cada um de nós que está 40, entrando no chá 60. agora, ou a associação, sabe? É. O legado que cada um de nós está Tá deixando deixando. pelo chá. É. E pela cultura do chá de verdade, do verdadeiro chá. Então isso realmente, assim, É muito uma coisa bonito. super legal. E eu Posso vou fazer- adicionar outro sonho de 5 anos? Pode. Eu gostaria que a Associação do Chá tivesse um endereço, que a gente pudesse receber legal, as pessoas legal, e é. Como as enfim, fazer associações de- encontros, fazer coisas lá. Sim, Tem uma como as sede, associações de vinho, né? É, tem uma sede bacana que Legal. a gente pudesse
Não, Sim, sim. vai, Pensei não, agora. Vai certeza acontecer. que vai ter. Vai acontecer. E aí, nisso, já vou entrar aqui, ó, pra pegar ali e realizar o seu sonho. Vamos lá. Como as pessoas hoje, as pessoas que estão assistindo a gente, Boa. como elas podem participar da associação? Nesse momento, eles podem se associar, eles podem se associar de que maneira? Como que uma pessoa hoje que está ali assistindo e quer fazer parte disso pode fazer? Elas escrevem para quem? Elas falam o quê? Como elas podem ajudar? É pra essa moça aqui? Não, nesse primeiro, Não, fala. nesse primeiro momento a gente ainda não tem a estrutura para a nossa chapa foi eleita há um pouco mais de um mês. Sim, Então a gente ainda está nas burocracias para tirar CNPJ, conseguir ter uma Perfeito. conta, conseguir fazer as plataformas de associação. Sim. Então nesse momento, como as pessoas podem ajudar e muitas já estão ajudando, é entrando no nosso site, respondendo uma pesquisa, que é uma Boa. pesquisa nossa que tem o intuito de mapear os ativos e os conhecimentos da... Qualquer um pode responder. Qualquer um pode né? responder a pergunta. Ótimo. E só pelo ato de responder essa pergunta, você já vai ter seu e-mail, nome então. e as suas preferências Show. cadastradas junto à associação. Ótimo. E no momento oportuno a associação vai entrar em contato com essas pessoas para Perfeito. elas colaborarem. Galera, se liga porque isso é super importante. Ó, Você tá qual afim, é? faz isso. Qual é o site? Qual é o Vamos lá. site? A gente vai botar aqui o site para vocês Já entrarem. tem pra fazer as pesquisas. já. tem. É www.apchá.com.br. Peraí, a Paulista falando rápido. Eu sou paranaense. Paranaense, se tiver um carioca ouvido, chá, vai lá. É B. www.apchá e depois chá de Ok. Associação Brasileira do Chá.com.br. Mas também tem a opção de quem quiser entrar em contato com a gente, tem o contato @apchá.com.br, que eu, como secretária, eu vou atender todos e a gente vai direcionar para as vertentes aí que a gente comentou Agora aqui. vamos pro momento zoeira. Vocês não falam abchá? Ah, não, tá. Abechá. Eu falo abechá. Eu nunca tinha ouvido abechá. Abchá. É um peixe-boi. Abechá parece que você espirrou. Abechá. Talvez a portuguesa. Abechá. Abchá. Gente, eu encarnei aqui um pouquinho. Você veio de Portugal? Tinha que ser Abchá. Abechá, Associação Portuguesa de Chá. Sabia que ia rolar os Tem que rolar a zoeira. Tem, ainda mais com a Fernanda. Vocês querem apresentar as duas pessoas que estão ali pacientemente Por favor, olhando? por favor, Venham pra vem cá. Vamos, eu vou dar meu lugar que eu vou fazer um chá pra todo mundo. Boa, Com vai licença. lá. Vem, Joel. Senta rapidinho pra gente poder fechar. Senta aqui. Só pra vocês se apresentarem. Isso. Venham. Senta aqui no meu lugar. E aí, Carol conduz. Vai lá. Só pra vocês se apresentarem. Pronto, E aí a senta gente aqui, fecha. senta aqui. Acho que o legal é falar também que o chá ele tem uma conexão muito grande com as pessoas da comunidade. Então, assim, o nosso intuito de tudo que a gente falou é trazer a galera a beber chá, porque eu acho que assim a gente inspira todo mundo a mergulhar nessa bebida tão incrível, né? É. E a gente tá aqui com o Elbi e a Lu, que eu acho que fala um pouquinho Se apresentem também, aí. né? É porque daqui a pouquinho vai rolar a Confraria do Chá de São Paulo, que a gente vai participar hoje. Então, podem se apresentar, são também da confraria. Bem, meu nome é Welby, eu tenho um pequeno site também, por fato de gostar muito da cultura do chá, chama-se caminhosdochá.com.br. caminhosdochá.com.br. E assim, eu sempre gostei muito da cultura e assim, nos últimos 2 anos eu trabalho com crianças pequenas, legal. né? Ai, que massa. Com chá? Com chá. É Que muito incrível. máximo. Bom, um TikTok tinha que ser só com ele. É, né? A gente só, fala sobre- porque a gente é super fã de Já põe introduzir na pauta. o chá para as É, crianças. já vai estar na pauta, hein? O ano passado Tem eu tanta trabalhei gente com que tem medo, crianças né? de 8 anos. Ah, que legal. Né? E assim, passaram pelas 6 famílias do chá, estudaram, sabe fazer o que é cada um, né? O que é necessário para entender o chá, a temperatura, fizeram bonitinho. Que legal. Aí por conta dessa experiência eu tentei descer um pouco mais. Esse ano eu tô trabalhando 6 anos. É um pouco mais difícil, mas assim, é a introdução ao sabor, o que é sabor, o que é gosto, Gente, né? que maravilha. E contato não com toda essa família, que é mais complexa, né, de todas as famílias do chá, mas com um chá que é um pouco, que eu acho que pode ser mais convidativo para a criança, um chá que lembra um pouco mais um gosto mais doce, Sim. né? E é isso, assim. Você já ouviu falar de um projeto que tem nos Estados Unidos? Foi um momento, né? Ele não é recorrente, mas ele aconteceu.
foi com uma pesquisadora do chá. Eu não tô lembrando o nome dela agora. É o Isso. sobrenome dela, mas eu sempre esqueço. Donaldson, né? É. E ela fez Depois um eu trabalho mostro. numa escola com uma amiga dela. Tea Time, O Tea Time. E aí eles introduziram a hora do chá logo depois do almoço. do recreio. Do recreio, perdão. E as crianças chegavam agitadas, tocando terror, e levavam 40 minutos Olha pra que botar as legal, crianças quietas. E aí eles não conseguiam fizeram tea aprender time. nada. Então da ela hora. introduziu o Tea Time depois. E aí eles observaram que, primeiro os pais também começaram a perguntar o que é isso, aí começaram a introduzir também para os pais, né? E aí eles observaram que em um mês as crianças, né, iam preparar o seu chá, então por conta do ritual, Então, elas exatamente. melhoraram a capacidade Porque assim, não é questão só do chá do de moço. aula. É um chá também com uma possibilidade de controle do corpo, porque assim, eles têm que manusear, tem que ter uma calma para fazer isso, né? Para conseguir aproveitar. Sim. Mesmo a questão sensorial também, eles pararem para pensar, né? No começo a criança, Fantástico. não tô sentindo nada. Aí ela, opa, tem um gosto doce, É. né? E aí vai. Começa a reconhecer, vai, né? exatamente. E uma das coisas que ela concluiu, que eu achei o máximo, foi que, e acho que em 1 ou 3 meses, mais ou menos, as crianças começaram a ficar mais tranquilas e elas começaram a absorver melhor a matéria logo depois da hora do chá. Então as crianças começaram a ter mais rendimento Logo depois por da hora conta do chá. Até porque eu tô Isso é muito legal. da história da L-teanina, Sim, né? sem Que dúvida. não é, porque assim, não é um sedante, ele aumenta, ele altera as ondas e deixa também, apesar de estar No bem-estar. no bem-estar, ela tem uma atenção, Isso. né, voltada para a Exatamente. educação, justamente. Você me falou disso, eu lembrei desse estudo que aconteceu, eu achei legal, porque é uma linha super interessante para trabalhar. Nossa, eu acho que é um projeto para o país. Para o Brasil. Mães entendam Mães. que é muito importante. Aqui tem uma mãe, né, que né, como é que tá o Ben em relação ao chá? Ele tá... Ele gosta muito dos blends, não dá pra negar, Normal. porque ainda tem esse caminho dos sabores, mas Sim. assim, ele adora o ritual do chá, quando ele vê que eu preparo o chá, que são essas questões dos múltiplas infusões, principalmente os pretos, assim, Aham. quando eu faço, ele adora, assim. Conta então... quando ele zoou a galera que não tava preparando o chá. Você contou pra gente verdade. quando ele viajou. Ele foi recente pra Argentina e aí a tia dele pediu um serviço de chá, só que ela pediu uma infusão. E aí ele ficou revoltadíssimo com aquilo, porque afinal de contas ele tem uma mãe sommelier. E aí ele ficou assim me mandando um WhatsApp falando: mãe, a tia tá tomando uma infusão, mas ela tem que saber que isso não é chá. Chá é camélia sinensis. Então assim, a criança são o nosso espelho, né? Sim, então eu acho que sim. os hábitos começam dentro de casa e o hábito do chá é maravilhoso. E a Sim. criança pode beber chá, sim, claro. Com certeza. E essa história, né, da infusão, eu tive que preparar meus alunos, né? Porque assim, e muitos pesquisam, né? Com 8 anos já iam atrás, né? E isso é uma coisa complicada. O termo chá ainda é muito complicado, né? Porque sim. para a Confunde. Anvisa e para a língua portuguesa Sim. não faz a diferença. Entra o mate, entra todo mundo, Exatamente. É, Né? a gente E- tem super essa questão. E você? Vamos lá. Eu sou a Luciana. Morro de vergonha com a Fê. Tamo junto. Tamo junto, amiga. Eu sou farmacêutica de formação. Que legal. E tive os primeiros contatos com chá justamente um pouco antes disso. Sempre fui curiosa, mas como pesquisadora farmacêutica eu corri atrás um pouco de farmacobotânica. Bacana. E assim, busquei precisar um pouco na questão do fazer, né? De temperaturas Perfeito. e etc. Exatamente. Mais pra frente eu tive um boom e uma coisa de infância, porque eu fui musicista quando era infância, sempre tenho uma pegada artística. Legal. Eu busquei no meu plano de aposentadoria trazer a arte de volta e eu sou restauradora de obras de arte. Que máximo. Nossa. E eu me foquei um pouco em buscar a história dos objetos de chá. Olha, Então, eu que sou uma- chique, gente. Eu sou uma pesquisadora da Que louça, máximo. do material da Nossa. louça e de tudo mais. Eu legal. faço restauração Cara, de porcelana, isso é tão bonito. de outros materiais, etc. E tal. Fantástico. Porque é um universo gigante. Oi. Né? Assim, só dizendo, louça de chá quebrada vira objeto de coleção. Claro. E não um utensílio. É. Não tem jeito. Vira objeto de não coleção. tem jeito. É não tem verdade.
jeito. Ah, mas fantástico. porque a Mas, coleção né, eu belíssima. sou uma historiadora por natureza, Que né? massa. Eu já trabalho no museu, eu tenho projetos bacanas, né? Eu Bacana. trabalho como farmacêutica ainda, eu não me aposentei ainda, Aham. mas eu tenho... Você falou aposentar? Eu tô achando que você tem 70 anos. Meus amores, eu comecei com 17 anos. Ah, tá explicado. Tá explicado. Muito, eu comecei muito cedo já na área. Você eu tem a trabalho carinha de na área da novinha, tô me saúde. aposentando. É porque ela bebe chá, muito Não, sério. Todas nós, né? E é farmácia. Exatamente. Então, assim, eu bebo chá desde que me entendo por gente. Que E massa. eu acho bacana essa história, assim, das crianças, porque minhas filhas, elas se criaram tomando chá. Que legal. A minha filha mais velha tem 13 anos É, vamos e ela fazer me pediu para ensiná-la o Gonfu Cha para ela apresentar no projeto da escola de Ai, gente, eu preciso filmar isso. A gente tem que fazer um só sobre as crianças. feira cultural, porque a classe dela é China e Aham. ela precisa apresentar. Ela quer todo o meu material, minha Massa. bandeja, meus Sim. utensílios. Eu falei, oi. É. A gente tem uma aluna que a filha Respira. também adora. A gente vê, assim, Tem. alguns alunos que têm filhos e introduz os filhos no chá. Cara, as E crianças ela adoram. nenhuma delas toma adoçado de forma nenhuma. Sim, perfeito, perfeito. Elas estão puristas. Paladar. É, porque A mais velha não quer blend. Ah, então já Isso é tá com o uma, paladar isso é uma outra prontinho. coisa pra É associação pensar, em como, no futuro, Comunicar isso em relação às Futuro, crianças. como comunicar isso com as gerações que estão chegando Mas eu aí. acho que tá em concordância Tem. com o que o Caio falou, né? Do futuro do chá também nas Depende universidades, do formato, de mostrar essa cultura tão rica, né? Eu É, acho que e como comunicar também pra essa galera mais sim, jovem. mais porque- nova. que E é é outra legal. comunicação. Sim, a outra comunicação. E eu tinha uma curiosidade, eu tive contato com uma pessoa, né, responsável por uma fazenda de chá no Japão. E eu queria saber a visão dele das crianças, ele que é o fazendeiro, que tem filhos, Sim. como é que é o apelo, né, pelos sabores industrializados, se isso, no Japão, pelo menos, na experiência que eu tive contato, se afetava. E ele falou que afetava, ele achava que é igual, porque o apelo de sabores sintéticos é muito grande. Sim. Doce, E você doce, é viciado né? em doce. E aí o que acontece? E acaba estragando um pouco. Sim. o O paladar. O paladar você não consegue. Você não A consegue. análise que você A pode análise fazer que você faz, sensorial, exatamente. se perde, né? Sim, É. completamente. Total. Se perde total. Se você não direciona essa análise, você sempre vai ficar cada vez querendo sabores mais Mais sintéticos, né? Mais intensos. doce, né? doce. Olha, A gente sempre fala, interessante. a maioria das pessoas quando tá muito vício no açúcar, ela entende só o salgado ou Sim, doce, né? sim, Perde Não todo o tem resto. todo o espectro do Que é uma- paladar. que é uma E tristeza. o que é legal, né? Que a gente tá vendo aqui várias pessoas do chá. Geralmente as pessoas quando vem o TikTok só eu e a Carla. É, são nós duas. E aqui nem a gente tá falando, a gente tá ouvindo de outras pessoas É. do chá. E é exatamente a mesma situação, é o mesmo Muito legal entendimento isso. de trabalhar o paladar, de não ser viciado em doce, das crianças, dos jovens tomarem chá, Sim. que no mundo inteiro, quer dizer, no mundo, na parte em que tem a cultura do chá, todo mundo toma chá, a criança chinesa toma chá, a criança japonesa toma chá. A gente fala muito enfim. do Sri Lanka também. No Sri Lanka, as crianças aprendem a preparar desde cedo para servir aos avós. É um processo de gentileza. Então a criança ela tem que saber. Faz parte da cultura. É Isso uma tá forma bonito, de retornar para os avós, para os pais, fazer Preparar o chá. preparo. Um Um momento de carinho, né? carinho. É um carinho, É um momento carinho. de carinho, é um ritual de carinho. É um ritual de E carinho. de respeito, né? Sim, de Antes respeito tudo, né? também, Mas eu acho que é que muito essa legal. questão da sensibilização falar é muito importante, porque em comparação, eu dou aula no clube, dou aula não só aqui no Brasil, mas também em espanhol, Sim. e acabo pegando um público da América Latina e eventualmente da Europa. Às vezes, no início, a diferença do público brasileiro com o europeu é um pouco grande. Sim, Lógico. imagino. E eu atribuo isso, tá? Sim. Achismo puro. A nossa dependência, a nossa utilização do açúcar é muito grande. A gente é um país da cultura cana-de-açúcar. cana-de-açúcar. Isso acho que impede muito que a gente esteja amigado naturalmente com outros aromas, outros Sim. sabores, outros Totalmente. doces. Concordo com Porque você. vai muito dentro do açúcar, chocolate e caramelo. Eu acho que são dois processos. É a cana-de-açúcar que a gente tem como história e a gente já falou sobre isso, eu e Carol, a gente tem uma indústria de alimentos muito
né? Porque ela não ajuda as pessoas. Não, A pessoa que não quer tem ser a regulamentação saudável. no Brasil é muito E a pessoa- leniente E com a a pessoa indústria que de quer alimentos. ser saudável, ela acha que ela tá tomando um chá de lata ruim, cheio de açúcar, que é pó, e ela tá sendo saudável, mas que ela não sabe. Sim. A indústria é muito desonesta nesse sentido. Tanto pro doce, pro açúcar, pro sal em Salgado. excesso, pra gordura. Ela é desonesta. Então, às vezes, as pessoas até querem, mas elas nem sabem. E a nossa Então, legislação é leniente, ela Sim, ela concorda, permite, ela né? permite Não, isso. Ela é permissiva. A Sim, maior é. coisa Fisioterápicos, a maioria das sim. coisas que você toma, você não sabe direito o que você está tomando. Exato. Então é uma questão também, né, de leis no país. Sim. O Sim, brasileiro não dão clareza quer pra ler gente. bula. Você Ele não deve saber tem isso o melhor que hábito ninguém, é muito. verdade. Eu leio Não, bula, não tá? só bula. Ela Mas lê. às vezes eu não leio, Você você vai fica no apavorado. supermercado, você não lê rótulo É. absolutamente. Não, Você não as pessoas sabe não o lêem que você tá rótulo. levando pra dentro da sua casa. Isso é isso péssimo. Isso é péssimo. Bom, Caio, venha pra cá pra gente fechar. se despedir. Tá gravando aí. Pessoal, vocês... Fica aí. Fica aí, todo mundo. Agora a gente vai fechar com o nosso tradicional até o próximo TikTok, se quiserem fazer juntos com a gente. É, porque a gente sempre fala assim, até o próximo TikTok e E a aí gente todo dá mundo tchau. fala, até o próximo TikTok. Galera, é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês vejam que assim, que não é só a Chapraqui que tá falando sobre Camélia Sinense, essa galera inteira linda e E maravilhosa. mais um monte de gente. E mais um monte de gente falando sobre Camélia Sinense, falando sobre chá no Brasil, cada um à sua maneira, de uma forma linda, ampla. E é isso, se você também quiser se associar, espera um pouquinho, mas entra na página da Abchá ou da Abchá, escreve lá, responde a tudo, pesquisa. contribui. E é isso, dá o seu like pra gente, toca o sininho pra você receber as notificações dos nossos vídeos. Toda segunda a gente tá live no Instagram às 19 horas com experiências do chá. Quarta e sexta a gente tá aqui nos TikToks. E é isso, até o próximo TikTok! Tchau, Até lá. tchau.